Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia a todos. Estamos começando mais um dos nossos devocionais. Hoje o número 33 de 43. 33 de 43, o tema para conosco. Seja muito bem-vindo, bom dia a você, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã que está chegando. E você que está assistindo pelo review, já lhe dou uma dica. Você pode nos procurar lá no nosso YouTube, vai estar lá o nosso vídeo salvo e nós vamos estar disponibilizando ele para que você possa estar de uma forma extraordinária, recebendo de forma mais até confortável. O Instagram ele não tem alguns amparados que o YouTube tem. Hoje nós no pensamento 33 de 43 temos o tema para conosco. Vai estar em cima de Salmo 40, versículo 5, algo maravilhoso, algo extraordinário. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. E eu sei que você vai sair mais apaixonado por Deus do que você assim já é. Antes de eu começar a orar, antes de começar a ler o versículo, antes de começar a destrinchar, queria pedir a você que fizesse aquele convite aqui no nosso aviãozinho aqui do lado, convidasse o máximo de pessoas possível. No mínimo 5 pessoas, vai aí do lado, eu estou fazendo isso agora, estou convidando pessoas que estão online, estão nesse momento online e nesse momento estão talvez olhando o Instagram, vendo outras coisas. E aí o nosso Instagram, você sabe que ele não entrega para todos os nossos amigos, todas as pessoas. Então é uma forma de você evangelizar, é uma forma de você poder contribuir, fazendo com que o reino de Deus se propague através de um pequeno clique, através de alguns segundos, como eu fiz agora. Acabei convidando o máximo de pessoas possíveis para essa live. Eu quero, nessa manhã, dizer para você que é uma manhã de glória, uma manhã de notícias extraordinárias, uma manhã que notícias virão de todos os lados para te abençoar, mostrar a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus para com você. Desde quando nós começamos uma maratona, eu vou colocar assim, com o Senhor, desde janeiro eu estou numa maratona com o Senhor. Existem notícias boas chegando toda hora e eu sei que Deus, Ele nos abençoa. Deus é muito bom. Nós agradecemos a Deus pela sua bondade. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Melhor do que andar pedindo o tempo todo, me ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, é andar nos princípios, andar na graça e saber andar no Espírito. Existe um tempo para todas as coisas e existe um tempo para começar a aprofundar, a aprender a palavra. E vai aqui uma dica: se você ainda não fez o rema, faz o rema. Faz o rema, meu irmão, minha irmã. Você vai crescer muito em fé e vai aprender muito as coisas de Deus, da palavra e do Espírito. Eu quero orar por você, orar por essa live nesse momento agora, consagrar esse momento ao Senhor, pedir a Ele que haja revelação, haja de fato uma capacitação. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Bom dia a todos vocês que vão chegar. Eu quero declarar para vocês a graça e a bênção do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, manhã de glória, manhã de vitória, manhã de notícias chegando, manhã de tantas bênçãos que o Senhor já providenciou para nós. O Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem sido, Pai, um galardoador. O Senhor tem sido um abençoador. O Senhor tem sido tão bom conosco. Tu és tão maravilhoso. Obrigado por todas as coisas que cooperam para o nosso bem. E obrigado, Pai amado, porque nessa manhã nós teremos o impacto da sua palavra, alimentando o nosso espírito e fazendo a gente sair ainda mais forte. Querido, Deus abençoe você, que você seja muito bem-vindo à nossa live. Desculpa, estamos começando agora a live 33 de 43 e o tema é para conosco.
No versículo bíblico, Salmos 40, versículo 5, está escrito assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Rapaz, se a gente parar para observar, se a gente parar para perceber, se a gente parar para entender, se a gente parar para poder verificar esse salmo de Davi, um salmo de gratidão, ele está olhando para as coisas boas que Deus está fazendo. Às vezes, querido, a gente tem uma mania de ficar olhando só para o que falta, só para o que não tem, só para as pessoas que faltaram à festa, vamos botar assim, né? Vamos fazer uma analogia. A gente faz uma festa, a gente organiza uma festa, assim como Jesus conta naquela parábola, e a gente fica contando quem não veio para a festa. A gente fica triste com quem não veio para a festa. Mas Davi, nesse momento agora, está olhando, literalmente olhando, para tudo aquilo que Deus ele estava fazendo para com ele. Se a gente olhar para a história de Davi, a gente sabe que ele teve uma queda com Batseba, mas se a gente olhar para a história de Davi, foi uma história muito cheia de obstáculos, uma história que teve muitos desafios. A gente vê desde o momento que ele está na malhada, né? A gente começa a contar a história de Davi do gigante. Não, a gente começa a contar a história de Davi das malhadas. Vinha urso, vinha leão. Rapaz, a gente vê Davi o tempo todo se defendendo. A gente vê o tempo todo Davi ali vindo pessoas para querer tomar o seu trono, para querer roubar, para querer destruir. A gente vê Saul possesso por demônios, o tempo todo indo atrás dele, correndo atrás dele para matar ele. Saul era o estado, Saul era o reino, Saul era a pessoa que tinha um exército na mão, e Saul perseguia Davi para matar Davi. E o crime de Davi, vamos colocar assim, era carregar uma promessa, era carregar uma influência, era carregar de fato um direito que ele teve dado por Deus, era carregar uma unção, era carregar uma graça, um favor. E Davi estava ali, indo para um lado, indo para um outro. Quantas vezes pressões vinham? Quando Davi assume o reinado, quando Davi assume, né, a cadeira, vamos botar assim, o trono de rei, tantas coisas começam a acontecer sobre a vida de Davi. E sabe, irmãos, Davi nesse versículo ele dá um show. Ele diz assim, é como se ele dissesse: eu não vou olhar para o que está faltando, eu não vou olhar para o que aconteceu, eu não vou olhar para as dificuldades, eu não vou olhar para as coisas que estão ocorrendo, eu não vou olhar para isso. Eu quero olhar literalmente para as coisas que estão operando para conosco, as coisas que estão vindo e abençoando para conosco. Para conosco as coisas estão acontecendo. E ele diz: e os teus pensamentos são tão poderosos, grandiosos, extraordinários ao meu favor, que eu não teria como contar tudo o que eu percebo da sua presença. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
O que eu acho interessante da Bíblia é que ainda Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele errou. E a Bíblia mostra que ele errou. Entretanto, isso não tira o mérito dele ser um homem segundo o coração de Deus. Não tira o mérito dele ser uma pessoa que o tempo todo ele estava buscando o Senhor. Ele estava lutando, ele estava buscando, ele estava tentando mergulhar. E ele escreve um salmo que eu acho interessante: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu sei que as Bíblias escrevem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, no original é: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe, irmãos, Davi encontrou esse lugar, um lugar de graça, um lugar de favor no Antigo Testamento, um lugar em que Deus ele operava ao seu favor. E eu estou aqui hoje nessa manhã para dizer que quando ele encontrou esse lugar, ele olhava e ele dizia: são tantas coisas, tantas maravilhas, são tantos pensamentos bons que operam para comigo, para conosco, que eu não tenho boca, eu não tenho palavra, eu não tenho tempo para anunciar. Eu queria lhe perguntar nessa manhã: você já alcançou esse lugar? Você já chegou nesse lugar que você não tem condição nenhuma, você não tem tempo, você não tem como anunciar tantas coisas que você ou já está recebendo, ou Deus já anunciou para você, ou Deus está te enchendo de tanta vida, de tanta graça, de tanto favor, que você não tem como anunciar, que você não tem como falar. Se você ainda não chegou nesse lugar, a Bíblia está dizendo que você tem esse direito. Sabe, amados, eu queria lhe contar uma história bem rapidinha aqui. Eu queria que você refletisse sobre isso. Em Adão, nós alcançamos, infelizmente, no primeiro Adão, a maldição e o pecado. Por causa do primeiro Adão, a humanidade ela decaiu para o pecado, e por causa do primeiro Adão, a humanidade decaiu para a maldição. O que é a maldição? É quando Deus ele falou que você vai trabalhar a partir de agora e vai ter que trabalhar entre cardos e abrolhos e com o suor da sua testa. O que Deus estava dizendo é: tudo que você fizer vai ser difícil, vai ser muito difícil. Isso é maldição. Maldição é a incapacidade de produzir resultados, é a incapacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Agora eu lhe faço uma pergunta: o que eu e você diretamente tivemos a ver com o que Adão fez? Nada. 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 Então nós herdamos a maldição, nós herdamos a decadência da humanidade, simplesmente porque somos humanos, descendentes de Adão. Consegue entender isso? Só que Deus é justo, Deus é correto, Deus é certo, Deus ele é misericordioso, e Deus ele é mais inteligente do que o diabo. Mais inteligente do que Adão e mais inteligente do que eu de você. E ali, o que foi que Deus fez? Deus simplesmente fez algo poderoso. Se eu e você não fizemos nada para herdar a maldição de Adão, eu e você também não fizemos nada para herdarmos as bênçãos de Jesus. Veja como isso é poderoso. Eu e você
não fizemos nada para herdarmos a maldição de Adão. Mas eu e você também não fizemos nada para herdarmos as bênçãos de Jesus, as promessas em Jesus, a ressurreição de Cristo. Olha que coisa poderosa eu estou falando para você nessa manhã. Então, a Bíblia vai falar que Jesus ele fala, e Jesus ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, olha, é necessário que você nasça de novo. Aqueles que são nascidos do Espírito é Espírito, aqueles que são nascidos de carne é carne. Cara, todos nós somos carne. Todos nós somos carne. O que é que eles estão querendo falar ali? Ele está querendo dizer o seguinte: se você somente nasceu até hoje da carne, se você só nasceu até hoje da carne, só na carne, você está limitado. Você está completamente limitado. Então você está herdando apenas a maldição, a incapacidade de Adão. Mas você pode ter vindo à terra com essa condição, com essa maldição impregnada na sua vida. Mas nós podemos escolher nascer de novo. Nós podemos escolher nascer de novo através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, a gente pode nascer de novo. E no novo nascimento, nós temos o direito, nós temos a condição, a capacidade de herdarmos as bênçãos de Cristo Jesus. Então eu queria dizer isso para você, eu queria falar isso para você, que simplesmente nós temos hoje o direito de, assim como eu não acessei as maldições, as incapacidades, os problemas, eu não fiz nada para contribuir. A mesma coisa também, eu não fiz nada para contribuir para receber as bênçãos de Jesus. E como é o nome que se dá para isso? Graça. A graça é aquilo que faz a gente ser justo diante de Deus. Um dia desse eu perguntei a um irmão, eu disse: irmão, o que você entende sobre justiça de Deus? Ah, não, porque Deus é justo, e Deus, ele, quando olha para o homem, ele julga o homem, e ele julga assim, ele julga assado. Eu disse: irmão, infelizmente até hoje você só aprendeu religião e estatuto de igreja. Você não sabe das coisas mais importantes que existem na Bíblia, que é a expressão justiça de Deus. Justiça de Deus é quando Deus, ele pagou o meu preço e o seu preço, o escrito de dívida, a maldição, lá naquela cruz. E quando ele pagou lá naquela cruz, através de um sangue de um justo, através da vida de um justo, um perfeito, um cordeiro perfeito, esse sangue, hoje, quando nós confessamos a Cristo, nós temos acesso a essa inocência, a essa justiça. Nós temos acesso e nós podemos sentar à direita do trono de Deus, não por causa da minha capacidade, não por causa dos meus frutos passados, mas por causa do preço que Jesus pagou. Aí o irmão falou para mim: ah, então assim é fácil. Ah, então assim é fácil demais. E ele ficou meio que revoltado, ele de outra denominação. Eu disse: mas não foi fácil você nascer e receber toda a maldição de Adão sem ter feito nada? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma facilidade de achar que é fácil, desculpa a redundância, que eu posso receber a maldição de Adão. Mas eu não tenho a facilidade de compreender que por causa de uma confissão, de uma aceitação do Espírito Santo vindo habitar dentro de mim, o Espírito Santo traz os direitos
de filiação, de sermos filhos de Deus, de entrarmos na sua família e termos acesso a tudo isso aqui que Davi está falando. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Agora, existe uma coisa aqui que Davi falou que pode se tornar frustrante. E isso eu tenho que confessar a você. Ele falou que acessou, repare só, Davi acessou os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que temos desejado. Agora, Davi, ele está dizendo aqui que acessou os pensamentos. Ele diz, cara, quando eu acessei os pensamentos que Deus tem para nós, quando eu acessei os pensamentos que Deus tem para com a minha vida e com a sua, eu vi que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Eu vi que não tem nada a ver com essa bagaçada que o cão está trazendo desordem, autorizada por Adão. Eu vi que não tem nada a ver com isso que a gente está vivendo agora. Se eu quiser anunciar, eu não teria condição. Me parece, tá? Se a gente fizer uma análise comparada, uma interpretação sistemática, um pouco parecido com a experiência que Paulo teve ao ir ao terceiro céu. Quando Paulo foi ao terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que não caberia o homem falar. Mas Paulo, ele se torna o maior pregador da graça, o maior pregador das promessas de Deus aqui na terra. Me parece um pouco parecido, e com isso eu não estou dizendo teologicamente que eu tenho elementos suficientes para dizer que Davi foi ao terceiro céu. Mas uma coisa eu posso dizer, do mesmo jeito que Paulo acessou os pensamentos de Deus, e isso deixou Paulo totalmente com uma pregação aos gentios, de uma forma cheio de promessas, cheio de graça, cheio da unção. Eu vejo Davi do mesmo jeito, acessando os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que nós podemos acessar os pensamentos de Deus através do Espírito Santo, porque ele é que perscruta, né? A palavra perscrutar, ou seja, ele que ouve e escuta, ele vê, ele percebe, ele arranca os pensamentos para colocar em nós. E ele diz que homem não viu, nem conseguiu jamais entender todos esses pensamentos que ele tem ao nosso favor. É o que está escrito lá. Então, me parece que a Bíblia está falando da mesma coisa. Está falando de um pai de amor, um pai cheio de graça, um pai cheio de vontade de nos abençoar, um pai que está cheio de desejos, um pai que está querendo ajudar a gente, e o que nós precisamos aprender é mergulhar nele, acessar tudo isso que Deus, através de Jesus, o vivo e novo caminho, nos deu capacidade para assim podermos fazer. Sabe, irmãos, estamos quase chegando ao final da nossa live, do nosso pensamento de hoje. Eu me lembro com mais ou menos, eu acho que com 15 anos de idade, eu comecei a ter acesso à internet. Eu tenho 43 anos, que eu vou fazer agora, né? 10 de junho, 43 anos. Até Dani ficar brincando, você tem 42, eu digo, eu já estou me acostumando. Então, eu tenho 42 anos de idade, vou fazer 43 agora em junho. E eu tive acesso de verdade à internet com mais ou menos de 14 para 15 anos de idade. Eu me lembro que literalmente eu tive acesso à internet mesmo na empresa de um amigo meu. Essa empresa era uma empresa de turismo e a outra parte da empresa era uma empresa de economia.
né? Um abraço aí para Luciano Silveira, amigo meu de infância. Era a Implantu e a Implantec, né? Eram duas empresas no mesmo prédio, duas empresas grandes. E a internet caseira era uma internet muito ruim. Não existia celular, não existia naquela época ali celular. E a internet caseira era uma internet discada. E era uma internet mas muito ruim. Os computadores eram muito ruins, né? Quem lembra dessa época sabe do que eu estou falando. Era um negócio assim. Você tem um computador 400 mega, era um negócio absurdo. Você imagina, você tem um computador 400 mega na sua casa. Eu me lembro que o meu primeiro computador tinha 400 mega. Meu pai deu uma fortuna. Meu pai pagou uma fortuna para um computador de 400 megas. A gente trazia um cabo do telefone, colocava e vinha o pagamento da internet no telefone, e você só podia usar a partir de meia-noite, porque os impulsos eram mais baratos, o negócio de impulso, não sei se você se lembra desse negócio. E você pagava um servidor. Em Sergipe, o servidor mais famoso era a Infonet, né? A irmã tá botando aqui, era uma luta, né? Então você é da minha época aí. Era a Infonet, eu não sei se alguém se lembra disso, né? Que era a Infonet. Mas tinha na época o UOL, nós tínhamos na época outros servidores, porque você tinha que pagar o servidor para você ter acesso à internet, e você tinha que ter o telefone para você conseguir ter o acesso. Não é um negócio desse assim. Você que é da área da internet sabe disso aí. Você que pagava duas coisas: pagava o telefone e pagava a rede, vamos botar assim. E aí era uma demora do cão, amém, para poder fazer a coisa acontecer. Mas algumas empresas, elas tinham contrato com a Telegip, eu acho que era Telegip, Telemar, acho que era Telemar já. Pedro Lira tá falando aqui, tinha a IG também. A IG era de um cachorrinho, não era? Um cachorrinho branco. Aí a gente tinha lá o nosso NIRC, né? Aí tinha do lado, tinha um lugar lá de conversa, um chat de conversa, né, Pedro? Então, era a Telemar, o pessoal tá botando aqui. A Telegip já tinha sido vendido, né? É verdade, a Telegip foi vendida na época de Albano Franco. Olha, vixe, flashback, direto do túnel do tempo, para pregar a palavra. Imagine, a gente vai agora rodar um pouco, né? Imagine isso aí. Era o cachorrinho, o Pedro tá dizendo, né? Eu lembro desses negócios aí. Aí, eu lembro que pra gente ter acesso à internet, aí, cara, eu me lembro que a gente começou a ir para provas finais. Daniel, você nem dessa época me poupe. E não podia pegar o telefone, senão caía. Me poupe, você nem dessa época Tô falando da época raiz lá atrás, não é Nutella não, você é da geração Nutella. Aí, meu irmão, eu sei que... acho que você nem era vivo, homem. 2004, 2003, 2004, você era vivo? Aí o que aconteceu? O que aconteceu? De internet discada, é isso mesmo. Mas vamos lá. E aí, cara, eu entrei na empresa desse amigo meu. E lá eles pagavam alguma coisa. Então pronto, como é que você com 2 anos na barriga da sua mãe sabe o que eu tô falando? Me poupe. Então vamos lá. Aí eu cheguei na empresa desse cara, nesse colega meu, na empresa lá, e eu sei que eles pagavam, era um contrato que eles pagavam a Telemar, e eles pagavam um contrato também como é que diz? A uma dessas provedoras, vamos botar assim. Não existia provedor, assim como você tem hoje, provedores, não existia.
o provedor ele apenas dava acesso à internet, mas ele não vinha colocar um módulo em casa, isso não existia não, viu? O que existia era um cabo que você tirava o negócio do telefone e botava o cabo da internet lá, que é o que Luciana está colocando aqui, que é internet de escada. Pronto. Mas você podia potencializar a sua internet se você pagasse um negócio lá para a Telemar e pagasse um negócio também lá para o provedor que só dava acesso à internet já virtual. Beleza. Cara, quando eu entrei na empresa desse colega meu, aí a gente saía do colégio, a empresa fechava, era perto do colégio, para a gente poder estudar para fazer as provas finais no outro dia. E ali no momento de descanso, ele entrava na internet dos computadores, sei lá, tinha uns 10 computadores na empresa da família dele lá, tinha uns 10 computadores. Eles precisavam de internet rápida porque eles faziam contato com o mundo inteiro, entendeu? Eles faziam contato com o mundo inteiro, fechava vendas e tudo mais. E ali, quando eu entro naquele tipo de internet, naquele tipo de velocidade, cara, você não tem noção. Em casa, era um negócio assim, você clicava, demorava tempo. Você ia pro banheiro, fazia xixi, aí depois você ia pra cozinha, fazia um sanduíche, aí você voltava, aí o negócio entrava. Aí quando você clicava um negócio em casa, botava lá um texto, pesquisar, sei lá, entrar em tal lugar. Nem existia YouTube, não existia nada. Aí a gente saía de novo, ia fazer alguma coisa para depois voltar, para poder ter acesso à internet, meu irmão. Quando eu entrei na empresa desse amigo meu, que eu vi lá a velocidade da internet, e ele entrava no site, entrava em outro, ele entrava em outro, ele entrava em outro. Não era a velocidade que nós temos hoje não, mas já era uma coisa assim absurda. Aquele acesso à informação mexeu com minha cabeça. Mexeu com a minha cabeça. Eu me lembro que, talvez, né, por incrível que pareça, e não é brincadeira que eu estou dizendo, eu me lembro que um dos primeiros acessos que eu fiz foi para a Biblioteca do Vaticano. Eu disse, cara, eu vou entrar na Biblioteca do Vaticano. Aí tinha lá um dos sites mais bonitos que tinha da internet, era o site do Vaticano. Aí você tinha acesso à capela, você tinha acesso à Biblioteca do Vaticano. E eu lá com 15 anos de idade, depois eu disse, cara, eu vou entrar na USP. A gente entrava na USP. E a gente ia pesquisando coisas, a gente entrando, conhecendo o mundo e conhecendo as coisas. E foi uma coisa assim extraordinária, algo poderoso para mim ali naquele momento. Por que eu fiz todo esse arrodeio? Porque um cabo, porque a criança hoje, Ana Rosa, por exemplo, ela não vai ter consciência do que é o que não é internet. Ela não vai ter essa consciência, né? É igual a gente nascendo na minha época e geladeira, vendo geladeira. Não vai ter noção. Antes não tinha geladeira. A gente não vai ter noção. A gente vai imaginar assim, pai, como é que era não ter geladeira? Talvez alguma coisa nesse sentido. Mas pra gente, a gente não sofreu esse impacto, essa transformação, essa evolução. A gente não sofreu, a gente não ralou para conquistar, para ter aquilo dali. A gente não sabe a diferença de não ter e ter, né? Ana Rosa já pega o dedo ali no celular, já vai, já escolhe, né? Quem conhece a Ana Rosa sabe o que eu estou falando. Ela não vai ter essa diferença. Mas para mim, quando eu entrei na empresa desse amigo meu, que eu vi a velocidade da internet daquele amigo meu, cara, a gente rodou o mundo ali, a gente viu tanta coisa, tanta maravilha. Gente, vocês não têm noção
o que é você receber informação somente pela sessão da tarde, um filme da sessão da tarde e um jornal nacional. Você não tem noção. O seu mundo se limitava a isso. Quando alguém mostrava a Itália, mostrava alguma coisa, era por um jornal nacional, por um filme, alguma coisa desse tipo. Você não tem noção hoje nós temos noção de você dizer assim, cara, eu vou entrar em tal lugar, vou ver foto de tal lugar, eu vou acessar tal lugar, um país não sei o que lá. E eu lembro que a gente colocava lá, brincando na internet, Curbequistão, Cazaquistão, a gente querendo conhecer o mundo, e a gente entrava, a gente começava a pesquisar, e a gente começou a ver que o mundo era maior do que o Brasil, do que Sergipe. Gente, eu não sei se você dá para entender isso, sabe, a gente conhecia o mundo às vezes por um livro de história ou por um livro de geografia que você comprava ali durante o ano. Eu me lembro que eu virava as páginas do livro de geografia, e eu virava as páginas do livro de geografia ali o tempo todo para ver as fotos, né? Quando meu pai comprava os livros do início do ano, a gente abria ali os livros de física. Meu irmão, quando eu comecei a ter física, que eu comecei a abrir os livros, eu dizia, o que é prisma, o que é isso, o que é aquilo, o que é ciência. E ali daqui a pouco a gente tinha uma foto da NASA, a gente tinha como entrar na NASA, sabe? A gente tinha como entrar na NASA. E tinha lá o site da NASA, o museu da NASA, acesso à internet. Por que eu fiz todo esse arrodeio? Porque um cabo com uma internet boa me deu acesso a tanto conhecimento. O meu mundo, os meus olhos, os meus pensamentos, eles giraram em torno de tantas informações que eu recebi ali. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Imagine o que Davi, quando conseguiu esse acesso, quando Paulo conseguiu o acesso, quando esses homens conseguiram esse acesso, a diferença que isso provocou na vida deles. Existe um acesso que é 1 milhão de vezes mais poderoso do que a internet. E eu lhe provo isso. Davi foi o maior rei de todos os tempos, sem ter internet, mas porque ele acessava esses pensamentos que operava para conosco. Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos, um nascido fora do tempo, porque ele acessava esse mesmo conteúdo, essa mesma inspiração pela fé. Pela fé. Pela fé, você pode mergulhar em Deus e arrancar de Deus um acesso a tanta informação acerca da sua família, do seu futuro, dos seus filhos, das suas finanças. Oh, meu irmão, como nós estamos perdendo tempo, às vezes conhecendo mais Deus por uma religião do que pela palavra. Meu amigo, você já imaginou? Eu estou sendo sincero, uma live como essa não dá tempo de falar tudo. Às vezes eu tento contar uma história para você poder entender, mas tu já imaginou você conseguir se sensibilizar, ter uma sensibilidade no espírito de acessar o direito que você já tem, já está pago, ó. Eita, a internet já está paga.
Se você conseguir ter fé e acessar teu desejo de mergulhar em Deus de uma forma tão grande, que internet vai virar fichinha, que acesso às informações da internet vão ficar fichinha, porque Deus tem pensamentos mais altos a seu respeito. Sabe, irmãos, eu vou finalizar com isso aqui. Eu amo. Eu amo acessar sites de questões teológicas. Eu amo acessar conteúdo acerca de ciência, né? Eu amo acessar uma série de coisas. Ontem eu estava vendo, por exemplo, uma discussão que está tendo que porque estava tirando, né, os aquíferos na Índia, o giro da terra está mudando, porque está desviando a água dos aquíferos da Índia e as construções na China. Está trazendo um peso de massa para um lado da terra e por causa disso está havendo uma mudança do norte para o oeste. E se continuar assim, em pouco tempo, o Polo Norte vai se transformar na Europa. Isso já é provado, prego batido está virado. Tem 2 satélites só monitorando isso. E eu lá assistindo aquilo ali, eu vendo aquele negócio, e tanta informação vindo, tanta coisa vindo para a gente poder entender um pouco mais sobre ciência. Mas sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você. É tanta coisa que fala sobre tantas situações, mas que diretamente falando não está falando da sua família, da sua necessidade de hoje, do seu problema, das suas condições. Sabe, não é errado pedir oração. Eu peço oração. Irmão, ore por mim. Irmão, ore. E te pede oração. Vamos orar juntos aqui. Mas existe um lugar em Deus que quando você mergulha em Deus, o próprio Deus já vem com toda ou todas as respostas. Existe um lugar em Deus que quando você acessa em Deus, Ele já lhe mostra todo o seu futuro. Você tem um acesso em Deus para Ele poder explicar tudo como vai fluir. Todas as inspirações sobre a sua vida. E sabe, amados, é muito melhor do que aquele cabo de internet, do que aquela experiência que eu tive. É muito mais poderoso do que qualquer informação que você pode ter hoje. Porque Davi acessou esse lugar e ele disse: as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos eu não tenho condição de contar, porque é tanto pensamento que eu não tenho condição de falar, eu só tenho condição de viver. E é sobre isso, irmão, que a fé, ela nos dá acesso. Quando a gente começa a desenvolver fé, verdadeiramente sob fé, você não tem noção da capacidade e condição que Deus quer te dar para você avançar, conhecendo cada vez mais. Sabe, gente, esse foi o pensamento 33 de 43. Eu queria fazer nossa confissão, nosso print e abençoar a sua vida. Você que é da nossa igreja, hoje tem Super Quinta Missionária com os americanos que estão vindo do Rema. Estou saindo daqui a pouco já para ter uma reunião com eles. Vai ser uma grande bênção hoje. Venha receber. Hoje a Super Quinta está recheada de bênção, de palavras, de coisas poderosas. Então eu queria fazer a confissão, tá bom? Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados para que eu possa saber qual é a suprema grandeza de Deus para comigo. Vamos confessar isso? Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados. Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados para que eu possa saber qual é a suprema grandeza de Deus para comigo. Para que eu possa saber qual é a suprema grandeza
de Deus para comigo. Essa é a confissão de hoje. Que caia as escamas dos olhos, que nós possamos enxergar em um plano mais poderoso, em um plano mais ainda aprofundado, que é o plano do Espírito. Eu quero orar por você. Vamos fazer o print antes, beleza? Vamos fazer o print antes. Já que a gente falou de internet, tanta coisa de nerd, eu vou fazer aqui um sinal de nerd para você, tá certo? Que a força esteja com você, tá bom? Para quem sabe o que é isso aqui, Star Trek, Jornada nas Estrelas. Que a força esteja com você. Tô juntando Star Trek com Star Wars, né? A força é Star Wars. Nós vamos lá, Dr. Spock para você. Faz o print aí, manda pra galera. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar por essa manhã e tanto conhecimento. Está faltando 10 dias, Pai, para a Páscoa. Está faltando 10 dias para podermos, Pai, celebrar tantas coisas boas e maravilhosas. O Senhor é bom em todo tempo. A cada dia estamos aprendendo, Pai, sobre fé. E sobre isso nós temos a agradecer. Sobre isso nós temos somente, Pai, a dizer ao Senhor que nós queremos nesse dia mergulhar no Teu conhecimento. Assim como Davi, assim como Paulo, assim como esses homens de Deus acessaram o Seu conhecimento, os Seus pensamentos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sensibilizar o nosso espírito a ouvir, ver, perceber os pensamentos que o Senhor tem sobre nós, para dar o fim correto. Obrigado por esse dia de glória, de notícias boas, chegando de tudo que é canto, de tudo que é lugar. Eu abençoo o Teu povo, eu declaro a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Gente, eu tenho 2 notícias para dar para vocês. A produção, né, a nossa produção pediu para que eu fizesse um compêndio dos dias que faltaram semana passada, dos pensamentos que eu não fiz. Então nós vamos fazer isso, tá bom? Vai estar sendo marcado semana que vem. A gente vai estar fazendo uma live especial falando de todos os dias que eu não tive condição de fazer, porque estávamos na conferência de pastores. E quando terminar a Páscoa no domingo, na segunda, eu vou fazer uma live especial. E aí eu vou abrir aqui o vídeo para quem quiser conversar comigo, como essas lives foram boas ou como essas lives ajudaram você, tá certo? Então será um bate-papo. Então nós estaremos conversando, falando e batendo papo. Vai ser aberto, vai ser ao vivo. Então vai ser uma bênção na segunda-feira. Então se prepara aí para entrar no ar junto com a gente, para bater um papo aqui com a gente, tá bom? Então Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que a força esteja com você, a força do Espírito Santo do Evangelho. Deus abençoe, um beijo.